Meus amores, eu vou falar aqui, sabe o quê? Deus anunciando o dilúvio. Deus anunciando o dilúvio é porque Deus fez Noé passar um tempo primeiro pregando o evangelho, falando que as pessoas iam morrer sem Deus, sem salvação. E se eles se arrependessem antes daquele dia. E o povo nada. Fazia mangar, fazia pouco. Quando chegou no dia, eles correram para a arca. E quem fechou a arca foi quem? Foi o nosso pai, o Deus de Israel. Fechou, ninguém abriu mais. Entendeu, meus amores? Porque chance eles tiveram, oportunidade eles tiveram. E eles fizeram o quê? Viraram as costas. Então, do mesmo jeito, tá essa geração que nós estamos vivendo, né? Que Deus direto aí levantando gente, falando com as pessoas na internet para se arrependerem, se voltarem para ele, enquanto ainda pode se achar. Antes da vinda dele, né? Depois da vinda dele, aí vão ficar, tem que aguentar as consequências, né? Então, meus amores, olha, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Jesus está chamando as pessoas ao arrependimento para dar uma oportunidade a vocês, para vocês subirem com ele. Mas como vocês só vão subir com ele se vocês estiverem caminhando com ele, entendeu? Ó, vou começar aqui, ó. Meus amores, essa parte aqui talvez eu até chore, porque Deus já dizia aqui, né, nessa parte que Deus se arrependeu de ter criado a natureza não, o ser humano. Ele se arrependeu de ter criado nós. Por quê? Porque as pessoas, até no tempo de hoje, tanto exemplo que a Santa Escritura dá, e elas não se conversam. Até no dia de hoje elas continuam desagradando a Deus. Tá aí, ó, 2 carnaval que houve, 2 carnaval maligno. E as pessoas, mas era milhares de pessoas. Já pensou se Jesus viesse naquela hora? Quantas pessoas ali tinham ficado decepcionadas de estar num canto fazendo a vontade, vocês sabem de quem, né? E perder a oportunidade de um dia estar no céu junto com Jesus. Por causa de quê? Por causa daquilo dali. Mas então, meus amores, é o versículo 6, ó. Então disse Deus a Noé, a fim de toda a carne, e é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, que 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 os desfaria com a terra. Desfarei com a terra. Tá vendo o que é que Deus está dizendo? A terra também hoje está do mesmo jeito, cheia de violência. Tá aí, ó, cheia de violência. Hoje a terra tá diferente daquele tempo, não tá não. Então, por isso que eu digo a vocês, a terra tá cheia, cheia. Faça para ti uma arca. Ó, eu vou focar só nesse primeiro versículo aqui para vocês entenderem o que é que Jesus quer falar com vocês, ó. Então, disse Deus a Noé, a fim de a não, ó, o fim é de toda a carne. É o é vendo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e é que os desfarei com a terra. Meus amores, olha, aqui Deus está dizendo, ó, o fim o fim de toda a carne. Tá vendo? Ele ia botar um fim em todo ser humano, de todas as pessoas que estavam na face da terra, porque tava, Deus estava assim consolado com a criação que ele tinha criado, né? Quer dizer que ele criou só dois, né? Aí, perante essas duas criações, o inimigo se manifestou, aí fez as coisas que o meu pai fez para ele com o maior amor, com o maior carinho, ele fez, ele se intrometeu e fez as pessoas fazerem coisas erradas para não agradar o nosso pai. Aí logo no começo, só vocês verem que logo nas primeiras folhas de Gênesis, meu pai sentiu desgosto, um desgosto muito profundo. Aí é aquele já fala, né? Pra Noé pegar fazer o quê?
Nós vamos fazer uma arca para ele escapar mais a família dele. Era, ó, o mundo inteiro cheio de gente. Já pensou? O mundo inteiro cheio de gente só. Um homem agradava a Deus. Ó, o mundo inteiro cheio de gente. Um homem só agradava a Deus. Os outros não. Os outros faziam as coisas que Deus detestava, que Deus odiava. E Deus treina aqui dali tudinho. Vocês passa perante um bicho morto, que vocês não sentem catinga, do mesmo jeito é o pecado do ser humano para com Deus. É mau cheiro no nariz do nosso Pai. Por quê? Porque nosso Pai é santo. Então, e o nosso Pai ama nós. O que é que nosso Pai espera de nós? Santidade, se santificar para Ele. Então, para que Ele possa nos chegar a nós, entendeu? Ui, mas eu mulher, meu filho que chegou aí. Ó, deixa eu continuar mais um aqui. Aqui é falando de detalhe da arca. Vou comer... Pronto, eu li só aquele versículo. Agora eu vou ler aqui, é o versículo 6. Não, é o versículo 6. Bora lá. Aconteceu o quê? Como os homens começaram a multiplicarem-se sobre a face da terra lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus e viram os filhos de Deus. Glória a Deus, viu os filhos de Deus, que as filhas do homem eram formosas e to, to, tomaram para si mulheres de todas as que quiserem. Meus amores, começou o pecado daqui, né? Mas não foi nem o pecado, é dele, os homens, né? Os filhos do nosso Pai, do Deus de Israel, ver as filhas da face da terra e se agradarem por elas, não. O pecado não foi esse. O pecado é justamente o que eles cometiam perante a Deus. Assim, as violências que eles estavam. Os filhos de Deus se rebelaram contra o nosso Pai. Primeiro, porque desobedeceram, né? Segundo, o nosso Pai não proíbe o amor. O nosso Pai é a favor do amor. Foi por isso que ele fez o homem e a mulher. Só que as pessoas aqui estavam fazendo tudo errado. Vê que quando Deus acabou o mundo só era violência. Por quê? Que os filhos dos anjos com as filhas do povo terrestre fizeram o quê? Crescer essas pessoas grandiosas, né? Como existia antigamente, cheias de poder, que dominava, matava. Deus não gostou disso que tinha acontecido. Não foi nem tanto o que ele fez. O que ele fez foi uma coisa. E foi justamente para outro caminho, entendeu? Mas meu pai é maravilhoso. Meu pai dá um jeito nas coisas. Ele conserta tudo. Meus amores, não tem com isso com ele, não. Então, assim, meus amores, os filhos de Deus, assim, o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador, ele é um homem maravilhoso, eu a amo. Mas, meus amores, preste atenção que ele é completamente diferente dos outros. Por quê? Porque Jesus, ele é um filho que ele obedece o Pai, entendeu? Ele é um filho obediente. Como nós devemos ser também filhos obedientes. Se a gente for umas pessoas obedientes, a gente jamais se afasta do nosso Pai, entendeu? Por causa de quê? Porque as coisas que desagradam o nosso Pai devem nos desagradar também, entendeu? É isso que deve ser. Então, meus irmãos, continuando aqui, ó. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com os homens, porque eles também é carne, porque os meus dias serão certo e vindo vem de anos. Peraí. E porém os meus dias serão certo